oficialmente iniciar aqui a nossa mesa 2 da Ampec Sul de Desenvolvimento Econômico, Educação e Desenvolvimento Econômico. Eu sou a Angélica Massuchetti, do PPG em Economia Unicinos, e nós temos 3 artigos nessa sessão. Nós vamos iniciar a nossa sessão com o artigo Impacto das Instituições de Ensino Superior no Desenvolvimento Econômico Brasileiro, 2002-2016. Autores são Cristiele de Almeida Vieira e Sabino da Silva Porto Júnior, ambos da URGS, e o nosso debatedor é o Mário Filizola Costa. Cristiele, agradeço a tua presença aqui conosco, sinta-se à vontade para iniciar. Quando estiver faltando uns 5 minutinhos, eu te sinalizo, tá certo? Sucesso! Muito obrigada. Bom, então o trabalho que eu vou apresentar hoje é sobre o impacto das instituições de ensino superior no Brasil. Nós somos em 2 autores, eu, a Cristiele, e o professor Sabino da Silva Porto Júnior. O plano de voo aqui da apresentação. Eu vou apresentar a breve introdução, o modelo conceitual também de forma bem breve, a base de dados e metodologia, análise de resultados e discussão, a tentativa de robustez do modelo e as considerações finais. Na introdução, a gente parte da discussão que as instituições de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas, elas têm a capacidade de dinamizar e promover o processo produtivo e a liderança regional. Isso ocorre desde efeitos na criação de capital humano, inovação tecnológica e aumento da produtividade, até fatores de impacto em variáveis macroeconômicas, que seriam, então, o desenvolvimento e o crescimento econômico da região. Nesse trabalho, a gente foca mais no segundo efeito, que é o efeito de crescimento socioeconômico. O que antes acontecia, a novidade na literatura, é que as funções das instituições, elas se resumiam antes somente ao ensino e à pesquisa. E atualmente está tido uma pressão para que o conhecimento gerado nessas instituições, ele seja aplicado e disseminado na economia e na sociedade regional de forma mais direta, de forma mais automática. Então, é necessário que todo o processo ele seja bem desenhado para que os benefícios e o conhecimento que é gerado dentro dessas instituições, ela se reflita no bem-estar da população. Então, de forma resumida, as instituições elas têm 3 missões: o ensino, a pesquisa e a transferência de conhecimento, e que é necessário que essas 3 missões elas sejam bem desenhadas para que seja refletidos os benefícios para a sociedade, né? Esses benefícios vão desde aumento de renda, queda do desemprego e melhoria da qualidade de vida da população. Contudo, o que foi evidenciado na literatura é que o processo ele não está sendo espontâneo e nem automático. Então, é necessário que as instituições e sociedade e economia, elas se conversem muito bem para que os benefícios, eles sejam feitos de forma bastante eficiente. Inclusive, no Brasil, as evidências, elas são ambíguas. A maior parte dos trabalhos, eles evidenciam a instituição de ensino superior como um benefício para o desenvolvimento econômico, mas alguns resultados, eles não se tornam, ou pelo menos eles não chegam ao esperado tão fortemente na literatura. Os resultados, eles são mais sutis, ou até mesmo não significantes. Então, a ideia do trabalho é analisar o impacto dessas instituições no crescimento econômico. Aqui a gente mede pelo produto interno bruto per capita, utilizando dados por unidade federativa, para um banco de dados que vai de 2002 e 2016. A gente se limitou a esse banco de dados porque é o período que a gente tem disponível todas as variáveis do nosso painel. Então, a análise econométrica vai ser por dados em painel, e visamos testar 2 hipóteses. A primeira é um efeito positivo dessas instituições no produto interno bruto, e a gente faz tanto uma análise agregada, que é uma proxy que vai medir somente a presença e o número de instituições nas unidades federativas, quanto de forma desagregada, buscando proxies para as 3 missões da universidade. Proxies para o grupo de ensino, para o grupo de pesquisa e para a transferência de conhecimento. Outra hipótese do trabalho é o efeito positivo do investimento, tanto estadual quanto das próprias IESs, no produto interno bruto per capita. Bom, o modelo conceitual, eu trouxe só essa figura, eu já expliquei bastante na introdução, para ficar mais claro o que a gente visa mensurar aqui. A ideia é que, ao desenvolver as 3 missões,
as de ensino, pesquisa e transferência de conhecimento, os efeitos, eles vão se dividir em efeitos de primeira e de segunda ordem. O efeito de primeira ordem seria os ganhos diretos com produtividade, com inovação de negócios e a criatividade regional, e os efeitos da segunda ordem se refletiriam nas variáveis macroeconômicas. E aqui eu coloquei o produto interno bruto porque é a variável de interesse do trabalho, mas também pode ter variáveis de desenvolvimento econômico, de emprego e etc. Bom, em relação à base de dados e metodologia, ela é dividida em blocos. A primeira é o que a gente se refere a análise agregada, que é somente uma proxy para o número de instituições de ensino superior, que visa medir a presença dessas instituições nas unidades federativas. Aqui o sinal esperado ele está mais ou menos, mas na verdade ele seria mais ou não significativo. A ideia é que ele vai ter um sinal positivo se essa transferência, se o conhecimento gerado nas universidades está sendo refletido na sociedade, ou não significativo se houver uma lacuna em que o conhecimento ele não esteja de forma eficiente para a sociedade e não se refletindo, então, no produto interno bruto. Para as variáveis de ensino, seriam, então, as variáveis de capital humano, propriamente dito. Aqui a gente usa o número de docentes, o número de funcionários e o número de matrículas. Em relação à segunda missão, que é a pesquisa, utilizamos como proxy o número de pesquisadores doutores e o número de grupos de pesquisas. Para a transferência de conhecimento, acho que seria o mais difícil de ser medido, a literatura indica duas proxies, que é o número de concluintes e o número de grupos que relataram pelo menos um relacionamento com a empresa. Né? Essas proxies, elas estão bastante em discussão na literatura, os trabalhos que utilizam são bastante recentes, mas a ideia é que há uma ressalva para a proxy de número de concluintes. A ressalva da literatura é que pode haver um sinal negativo na equação. Isso ocorre porque muitos estudantes, ao se formar, eles não ingressam no mercado de trabalho de forma automática. Então, há um desemprego temporário que pode fazer com que esse sinal ele seja negativo. Então, principalmente depende do período de tempo que a gente está analisando e de quantos anos se está analisando. As outras duas proxies que foram utilizadas foram as proxies de investimento. O primeiro é o investimento estadual, dos governos estaduais em ciência e tecnologia, e o segundo é o dispêndio das próprias IESs com cursos de pós-graduação, que seria pesquisa e desenvolvimento. Outra variável que foi utilizada foi apenas uma variável de controle demográfico, que é a densidade demográfica. Bom, em relação à nossa base de dados, a gente tem aqui uma distribuição quantil do produto interno bruto per capita, o que é verificado é que houve um aumento do produto interno bruto per capita de 2002 para 2016, mas a discrepância regional é muito grande. A gente vê aqui os estados que estão em azul são os maiores PIBs per capita, eles estão localizados majoritariamente na região sul e sudeste, e os menores PIBs per capita na região norte e nordeste. Bom, aqui a equação que a gente vai rodar em dados de painel, coloquei aqui só de praxe, mas todas as variáveis eu já explanei na tabela anterior. Partindo já para os resultados, aqui tem 4 modelinhos, mas na verdade o modelo que a gente vai analisar é o efeito fixo, corrigido para heterossedasticidade e autocorrelação. E as principais conclusões é que, de forma esperada, as instituições, a análise agregada indicou um efeito positivo da presença de instituições para o aumento do produto interno bruto per capita. Em relação às variáveis de ensino, somente o número de matrículas ele deu positivo e significativo. Para as variáveis de pesquisa, o número de pesquisadores foi significativo e foi positivo. Já para as variáveis de transferência de conhecimento, nenhuma das variáveis ela foi significativa. E a gente vê que o número de concluintes tem até o sinal negativo, como eu discuti na metodologia. As variáveis de investimento, as duas deram positivas e significativas também. Bom, a tentativa de robustez do modelo foi para tratar a endogeneidade, que a gente sabe que ocorre em dados em painel. A primeira estratégia foi rodar um painel de dados dinâmico.
Então, a gente agregou como variável explicativa a variável PIB defasado, que realmente teve um sinal positivo, então há um caráter inercial do PIB per capita. As instituições, elas se mantiveram significativamente positiva, o número de instituições. O número de matrículas também se manteve positivo, bem como o número de pesquisadores. De novo, não teve significância estatística das variáveis de transferência de conhecimento, e as variáveis de investimento também se mantiveram significativas. A segunda tentativa de robustez do modelo foi rodar um modelo Logit, considerando a variação do produto interno bruto. A gente considerou aqui o que a gente chama de Logit negativo, que nós atribuímos DAM igual a 1 para todas as variações que foram positivas e DAM igual a 0 para todas as variações que foram negativas. Nos Logit do modelo 2, 3 e 4, a ideia foi ranquear a amostra da maior variação para a menor variação e separar a amostra. No segundo modelo, a gente considerou que 75% dos maiores valores seriam atribuídos DAM1 e o restante DAM0. E assim sucessivamente para o modelo 3 e 4, considerando o peso de 50% e 25%. Nesse modelo, os resultados eles não foram inclusive contra-intuitivos, com sinal negativo do Logit negativo e significativo. Então, essa foi a nossa intenção em mostrar, para tornar o cálculo honesto. Então, esse é um trabalho em andamento. Eu estou muito aberta, principalmente nessa parte, para críticas e sugestões de como eu posso evoluir. E eu optei em manter os resultados não tão bons para esse fim. Em relação às considerações finais, então, a gente não refuta a hipótese de que as instituições têm impacto positivo, porque a gente viu que ela teve impacto positivo tanto no painel normal quanto no painel dinâmico, e que algumas variáveis de ensino e pesquisa também foram significativas, mas que há uma grande lacuna, principalmente nos indicadores de transferência de conhecimento. Talvez seja um problema da própria proxy, ou talvez um problema de resultado mesmo. Então, o argumento que sem a integração instituição-sociedade, o impacto do investimento, eles são modestos. Isso pode se tornar preocupante. Então, ações que incentivam o vínculo universidade e sociedade, e aqui a gente dá um exemplo de programas de estímulo ao primeiro emprego, isso vários países, por exemplo, a Espanha tem, que tem o objetivo de facilitar o ingresso desses recém-concluídos no mercado de trabalho, poderia contribuir para que o avanço mais eficiente do efeito das instituições para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar da população. Então, outro ponto também para estimular é a integração instituição-empresa com o aumento do fomento formal da pesquisa científica, elaborada em parceria direta entre a instituição e as empresas. Era isso. Obrigada. Tirei. Parabéns, Cristiele, excelente a apresentação. Eu vou passar de imediato para o Mário, que vai fazer os comentários, e aí, sobrando um tempinho, a gente conversa um pouco mais. Mário, sinta-se à vontade, por favor. Tá jóia, gente. Antes de mais nada, bom dia a todos. Tá? Eu queria já agradecer a participação no evento. É realmente muito importante e gratificante poder participar sempre da Ampexsul. Né? Sobre o trabalho da Cristiele, eu achei realmente bem interessante. É uma das áreas que eu gosto muito de estudar, essa questão do capital humano. Eu acho que é realmente muito relevante. Né? Existem várias áreas que a gente consegue trabalhar sobre o capital humano. E eu acredito que a Cristiele está no caminho certo. Eu acho que a ideia de você avaliar realmente o PIB, o crescimento econômico em razão do capital humano é um estudo assim, realmente relevante que deve ser levado em consideração. Eu vejo o seguinte, o trabalho, a gente tem a relação, nós sabemos que existe, né? Existem vários trabalhos que demonstram isso, né, Cristiane? Você está estudando, não sei se o teu objetivo, a tua tese do doutorado, né, está relacionado exatamente com esse assunto, tá?
Mas o que a gente pode ver é o seguinte, existem dois artigos do Hausmann, inclusive você cita o Hausmann, né? Você cita, eu acho, um artigo mais contemporâneo do Hausmann, mas tem dois artigos deles que são muito famosos, é um de 2002 e o outro de 2006, que trabalha a questão da produtividade com capital humano, tá? Inclusive, esse de 2006 é um artigo assim, seminal dele, aonde ele discute, se não me engano, o título do artigo é o que se exporta importa, né? E a ideia é realmente discutir o quê? Ele não vai focar no PIB em si, né? A influência do capital humano, mas ele vai focar na questão da produtividade. E quando você pega inúmeros trabalhos que são feitos discutindo a relevância do capital humano para a produtividade, é difícil você encontrar um trabalho que não dê significância, porque é muito claro isso. Você consegue perceber, né? É claro que você tem que fazer os cálculos de desenvolvimento do PROD, do EXP, né, que são os cálculos de produtividade dos produtos e depois do cálculo de produtividade dos países. Mas quando você tem o EXP montado, você consegue realmente observar essa relevância. Eu imagino que existam já alguns trabalhos desenvolvidos para o Brasil, por estados ou por regiões, tá? E eu acredito que às vezes, né, eu acho que a ideia realmente é contribuir, às vezes se você direcionasse como variável dependente, não necessariamente o PIB, mas às vezes a produtividade, você conseguiria com certeza um resultado assim mais significante, assim de encher os olhos, tá? Você está no caminho certo, eu acho que os modelos ficaram bem interessantes, né? Mas às vezes você repensar essa questão da variável dependente, né? Porque o problema é que o PIB tem tudo, né? Se você avaliar, você tem muitas variáveis que determinam o PIB, e aí quando você avalia especificamente uma, a possibilidade da não significância é muito grande. Mas às vezes uma análise com relação a isso, em relação à produtividade, eu tenho certeza que a gente conseguiria aí uns resultados bem legais. Muito interessante sua colocação, porque, enfim, a ideia desse trabalho foi ver o efeito de segunda ordem, mas aí depois que eu desenvolvi esse trabalho, eu comecei a ler sobre produtividade, inclusive eu estou com um trabalho em andamento sobre produtividade, e a gente está utilizando, né, tentando utilizar modelos causais, de diferença em diferença, e a gente está seguindo nesse caminho de produtividade. Legal, é isso mesmo. Obrigada. Vou ler os textos do Haumans, de 2002 e 2016. E, se me permite também, Cristiele, eu compartilho com o Mário aqui a importância de estudos sobre capital humano. E tem outro aspecto que é fundamental, porque a gente sabe que, além do processo de todo esse processo de educação, enfim, que vai levar a esse aumento de produtividade, ele também vai levar a diversas externalidades sociais. E aí a gente consegue captar indicadores de desenvolvimento relacionados à saúde, questões ambientais, enfim, o indivíduo mais preocupado com a sociedade, participação política. Então, dá para ter vários desdobramentos também com essa questão do aumento do capital humano e aumento de produtividade e, consequentemente, essa ampliação das externalidades sociais. Eu vou aproveitar que tem um tempinho ainda, eu vou conversar. Eu tenho ficado muito curiosa ao longo desse período da pandemia com a presença de cursos à distância, impactando também sobre o aumento Aí eu vou para o aumento da produtividade, porque daí a minha questão era um pouquinho em relação ao PIB, né? Porque se eu estou trabalhando com a ideia do curso à distância, essa instituição ela pode estar inserida em qualquer lugar do Brasil e eu estou qualificando essa mão de obra numa determinada região e eu estaria gerando um impacto aqui sobre o PIB, né? Já que a tua variável nesse momento seria o PIB, numa região onde a instituição não estaria presente, ou estaria presente exclusivamente com um polo EAD. Mas esse polo EAD, ele não seria o suficiente para criar essas ligações entre a universidade, a empresa, um polo tecnológico, seria apenas um espaço
né, exigido pelo MEC, onde teríamos biblioteca, um espaço para realização de provas, enfim. Então, a minha questão um pouco, se tu fosses continuar com a questão do PIB, seria fazer esse mapeamento entre as instituições que estão presencialmente na região, né, e oferecendo esse curso, seja à distância, seja presencial, mas essa presencialidade dela na região teria que ser levada em consideração para gerar esse impacto de aumento de PIB, mas também, de alguma forma, tentar entender o impacto que teria o ensino à distância, que a gente percebeu o quanto proliferou ao longo desses últimos 2 anos. Já é uma realidade no Brasil como um todo, mas no período da pandemia a gente teve essa intensificação. E outro aspecto que eu fiquei pensando em relação às instituições de ensino superior, se elas ofertariam pós-graduação, seja lato, seja estrito, porque eu percebo essa ligação maior entre a universidade e a empresa através do estrito, enfim, com bolsas, mas o lato ele é importante também nessas parcerias, nos cursos em company, a gente, de alguma forma, a gente está criando esse aumento do capital humano também, mesmo que não tenhamos a pós-graduação, com mestrados, com doutorados, mas o lato também te permite isso. Ou se seria exclusivamente graduação. E aí, no caso específico da graduação, eu tenho a percepção de um impacto um tanto menor. Então, se fosse possível ter esse detalhamento maior na forma da oferta de ensino dessas instituições, se seria só graduação, se seria graduação e lato, geralmente elas estão mais próximas, mas a pós-graduação, estrito sensu, ela está um pouco mais restrita em algumas regiões. Tu queres falar? Sinta-se à vontade. Não, obrigada. É bem interessante. Entraria na questão da pesquisa e transferência de conhecimento. Vou procurar se tem dados disponíveis, né? Sim, mas daí quando tu vais para a questão do aumento de produtividade, eu acho que daí essas questões, elas de alguma forma são atendidas, porque independentemente do local onde se situa essa instituição, eu estou conseguindo aumentar essa produtividade do trabalhador, né? Independentemente, eu posso estar aqui em Porto Alegre estudando, né, na Federal de Santa Catarina, tranquilamente. Então, sim, eu tem uma consigo... discussão também de transbordamento espacial, né? Que não necessariamente a região que está inserida na universidade, ela transborda para as regiões vizinhas. Quando a gente trata de presencial, né? Então, a criação de um polo ele é muito mais benéfico do que somente para o município que ele está inserido. Ele afeta todo o seu entorno. Com certeza. Tem elementos também que são importantes, que é a nossa fuga de cérebros. A gente sabe que a gente tem algumas instituições, aqui no caso do Rio Grande do Sul, né, Cristiele? A gente tem a Universidade do Pampa, que vai para o sul do nosso estado, que é a nossa região mais pobre, mas boa parte da mão de obra que se qualifica em Bagé, Livramento, ela acaba migrando para a região nordeste aqui do nosso estado, nesse eixo Porto Alegre e Caxias do Sul, enfim, buscando a maior remuneração, né, dessa força de trabalho. Então, a gente acaba não conseguindo também, no entorno, gerar o desenvolvimento. Mas extremamente relevante. Vinícius, eu não sei se a gente ainda tem alguns minutinhos antes da apresentação do Mário. Não sei se tu quiseres fazer algum comentário, sinta-se bem à vontade. Obrigado, Angélica. Eu gostaria de elogiar o trabalho, eu gostei muito, achei muito relevante, assim como o Mário, a Angélica, eu também tenho bastante interesse nessa parte de capital humano, né, de economia da educação em geral. Em relação aos comentários que a Angélica fez, eu acho que talvez parte dessas variáveis, assim, que algumas variáveis que poderia explorar, né, poderiam estar disponíveis no Centro de Educação Superior, tá pensando aqui, questão de organização acadêmica, questão de dependência administrativa, talvez, para além das questões de estrutura das universidades, talvez sejam questões que importem, né, se a instituição provavelmente nesse eixo de pesquisa, ensino e extensão, existem poucas instituições privadas que
poucas universidades privadas, né? Tem uma criação recente pequena, né? Algumas dezenas, e também a gente tem as instituições federais e estaduais, né? Talvez seria interessante também explorar esse eixo, né? Utilizando essa base de dados, acho que seria possível de se fazer, né? E eu achei bastante interessante no geral. Essa questão dos pesquisadores também acho que foi muito proveitosa, né? Conseguiu captar um efeito importante, né? Como a Cristiane disse, é um trabalho em desenvolvimento, eu estou ansioso aí por saber mais dele aí no futuro, né? Eu acho que tem um grande potencial aí de crescer ainda mais. Obrigada, Vinícius. Maravilha, obrigada. Mário, Vinícius, talvez se não tiverem mais comentários, a gente podia seguir para a próxima apresentação. E sobrando um tempinho, no final a gente volta e compartilha, até porque muitas vezes os nossos artigos, eles dialogam e a gente tem insights ao longo das próximas apresentações. Mário, a gente pode passar para a tua apresentação, então? Podemos. Perfeito. Enquanto o Mário vai subindo o arquivo, a nossa próxima apresentação da nossa mesa 2, Educação e Desenvolvimento Econômico, é do artigo A Taxa de Retorno e a Viabilidade Financeira do Investimento em Educação no Brasil, um estudo empírico e financeiro sobre o prisma da teoria do capital humano. Autores, Mário Filizola Costa, Tiago Henrique Leite, ambos da Universidade Estadual do Maringá, e os comentários do Vinícius Augusto Lima de Almeida, da Federal de Santa Catarina. Sinta-se à vontade, Mário. É jóia. Gente, então, o trabalho proposto, né, foi desenvolvido comigo, né, Mário Filizola Costa e Tiago Henrique Leite, busca avaliar a taxa de retorno e a viabilidade financeira do investimento em educação no Brasil, um estudo empírico e financeiro sobre o prisma da teoria do capital humano. O trabalho ele está dividido em introdução, revisão da literatura, base de dados e metodologia, análise de dados e as considerações finais. O que vai motivar o estudo sobre o assunto, né, é exatamente a teoria do capital humano e a sua amplitude, né? Basicamente, nós temos a teoria do capital humano mais relacionada com a área de economia do trabalho e as teorias de crescimento, né? Quando nós avaliamos em relação à economia do trabalho, o grande foco está direcionado em analisar, né, a relação existente entre o investimento em capital humano e como isso proporciona maiores rendimentos ao agente econômico. Quando a gente avalia as teorias de crescimento, o estudo vai estar mais relacionado a analisar as relações que existem entre o investimento em capital humano e a geração do crescimento e desenvolvimento no longo prazo, né? Mas vale ressaltar que os dois conceitos em si não são completamente distintos, né? Porque a geração o impacto, né, do investimento em capital humano em maiores rendimentos leva necessariamente no longo prazo ao crescimento. Então, de certa forma, os dois conceitos, uma análise mais micro e uma análise mais macro, mas elas estão integradas dentro da lógica da microfundamentação. Os estudos de economia referente ao assunto, elas vão ser baseados basicamente nas análises de Stewart, Becker e Mincer, né, que são os grandes nomes do desenvolvimento e da popularização das teorias de capital humano, principalmente quando a gente analisa as equações mincerianas, conhecidas por nós todos, e ainda os cálculos de viabilidade econômica sobre o investimento, né? Mas a questão e o grande objetivo, motivação da análise do nosso trabalho é exatamente discutir o que comumente acontece na literatura tradicional, que é uma confusão entre os resultados obtidos nas equações mincerianas e que seria realmente essa taxa interna de retorno sobre o investimento em capital humano. As metodologias são completamente distintas quando a gente quer fazer uma avaliação dos coeficientes, né, e dos determinantes do rendimento, e quando nós queremos realmente fazer uma avaliação da taxa interna de retorno. Mas, normalmente, você acaba tendo algumas confusões na explicação dos resultados na literatura tradicional. Então, o objetivo é realmente realizar essas duas metodologias. Então, a gente vai, inicialmente,
fazer uma análise estatística sobre o rendimento e seus determinantes, que seria basicamente um cálculo, uma estimação de uma equação menseliana, e aí, na sequência, a gente utilizaria os resultados obtidos por esses coeficientes para fazer uma análise de um modelo financeiro matemático que vai possibilitar determinar a taxa interna de retorno sobre o capital humano para as diferentes regiões do país e gênero. A justificativa está exatamente nessa confusão que eventualmente ocorre na literatura tradicional, na interpretação, né, do resultado dos coeficientes em relação à taxa interna de retorno sobre o investimento em capital humano. Na revisão da literatura, nós temos, né, que o capital humano ele vai ser considerado como um fator de produção importante na geração do conhecimento, habilidades humanas e com uma questão cultural, né? E isso vai se refletir necessariamente no aumento da produtividade. A discussão é interessante observar que essa discussão já havia sido citada por Adam Smith, já na Riqueza das Nações, como uma importante variável determinante do aumento da produtividade e da divisão do trabalho, que seria a qualificação da mão de obra. Adam Smith considerava tudo isso como determinantes, né, da produção, não apenas o estoque de capital e a quantidade de mão de obra, mas também a qualificação da própria mão de obra, né? Ao se qualificar a mão de obra, você gera mais divisão do trabalho, mais o enriquecimento das nações. A qualificação da mão de obra, então, ela possibilita otimizar as habilidades e gerar novos conhecimentos, que vão elevar o nível da produção, né, da produtividade do agente econômico e, consequentemente, maiores salários, dada a lógica básica macroeconômica de que a produtividade da mão de obra é exatamente igual aos salários reais recebidos pela gente. Arthur Lewis ele vai resgatar as análises, o comentário de Adam Smith lá na Riqueza das Nações, apenas em 1954 você vai ter um estudo mais pormenorizado sobre a questão do capital humano, né? Mas aí, em 1954, a análise de Arthur Lewis ele não utilizava o termo capital humano, dado o sentido pejorativo que se dava a esse termo, né? Cecil Picot já utilizava o termo como capital humano e era largamente criticado por utilizar esse termo, porque logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a considerar o ser humano como uma máquina, dado as atrocidades ocorridas na guerra, não era bem visto pelos teóricos, né? Já Theodore Schultz já vai publicar um artigo, um famoso artigo de 1961, onde ele vai analisar a relação, a recuperação alemã e do Japão em relação aos outros países, né, como Inglaterra e França, e percebe que essa recuperação ela é muito mais acelerada, dado a grande quantidade de capital humano existente nesses países. E Gary Becker vai ser o grande nome que vai popularizar as teorias de capital humano no seu célebre livro de 1964. Mincer, em 1973, vai escrever também um livro onde ele vai resgatar grande parte dos trabalhos já desenvolvidos por Gary Becker e Schultz e vai apresentar as famosas equações mincerianas. O trabalho de Becker, Schultz e Mincer vão possibilitar o desenvolvimento desse diagrama de fluxo de caixa de capital humano, onde você tem aqui exatamente o método utilizado para calcular a taxa interna de retorno sobre investimento em capital humano. Nos períodos iniciais, você teria o custo de oportunidade do investimento em capital humano e os períodos subsequentes, a diferença salarial, isso é importante citar, a diferença salarial que vai ser gerada entre quem tem trabalho dos salários qualificados com educação menos os salários sem educação. Então, os fluxos futuros é o diferencial de salários e os fluxos negativos iniciais são caracterizados pelo custo de oportunidade, ou melhor dizendo, os salários que deixam de ser recebidos quando a gente decide decide estudar ao invés de trabalhar nos primeiros anos de qualificação. A base de dados e metodologia utilizada foi tratado com os dados da PNAD contínua para o terceiro trimestre de 2012, 2019 e 2020, obtidos junto ao IBGE.
O salário mínimo foi obtido junto ao IPEA-Data e o custo do capital, que vai ser determinado como a taxa interna do certificado, a taxa dos certificados de depósito interbancário, no caso do CDI, foram obtidos junto à B3. As equações mincerianas genéricas foram utilizados os dois modelos apresentados por Mincer. O modelo 1 é o modelo mais completo, vamos considerar assim, já que ele considera que o comportamento da expectativa dos agentes, ele tem um comportamento côncavo, ou seja, conforme você tem um aumento da idade do agente econômico, você tem uma redução dos rendimentos, né? Dado a redução da produtividade com o aumento da idade do agente econômico. Mas Mincer também apresenta uma equação mais básica, que ele considera mais simples, mas que também reflete, de certa forma, essa relação, que é o comportamento linear, não côncavo da experiência, né? As equações propostas no modelo vão levar em consideração não apenas educação e expectativa, mas, conforme Mincer afirmava, a variável X seriam outras variáveis identificáveis, né, que podem ser gênero, raça, regiões, horas trabalhadas e assim sucessivamente. No nosso caso, nós vamos trabalhar com horas, gênero, ensino superior e as regiões do país, né, região sul, centro-oeste, nordeste, região norte, né, considerando a variável DAMI zero como a região sudeste. E aí nós vamos estimar esse mesmo modelo também para o modelo simples, né, com a expectativa. Então, aqui nós temos, quer dizer, a experiência côncava e a equação 4 com a experiência, a relação com do rendimento e a experiência de forma linear. A base, a gente tem aqui como as hipóteses do modelo matemático para que possa determinar qual estimador melhor a gente pode utilizar, que vai se adequar às análises do modelo financeiro. Então, é importante salientar que o cálculo do modelo financeiro ele leva necessariamente como relevante a existência de um salário base. É necessário que você tenha um salário base que vai ser o principal para o cálculo que vai ser desenvolvido. E o salário base vai ser determinado como o salário mínimo do período. Lembrando que esse salário mínimo período, né, seja 2012, 2019 ou 2020, ele é a preços fixos de 2020, ou seja, foram deflacionados os dados de salários mínimos, né? Vai ser trabalhado apenas com trabalhadores de carteira, com carteira assinada, e aqui eu tenho uma questão relevante que vai determinar o nosso estimador, porque eu tenho uma censura de dados, e nós vamos trabalhar também com e o modelo financeiro vai ser desenvolvido através da calibragem deste modelo, dado os estimadores, os coeficientes determinados, né, pelo modelo estatístico. Então, o dado que nós vamos trabalhar com dados censurados, é importante observar que a censura de dados leva necessariamente a um problema de nós não vamos ter consistência dos resultados. Os resultados dos estimadores seriam viesados. Então, para que a gente possa solucionar isso, vai ser utilizado o estimador em 2 estágios de Heckman, aonde você não desconsidera os dados censurados, mas os dados censurados fazem parte do primeiro estágio da estimação, a qual nós vamos determinar a variável lambda, que vai ser utilizada no segundo estágio para equacionar, né, a curva normal que determinaria o resultado do rendimento em relação a essas variáveis. E esse procedimento vai solucionar o problema de não consistência dos dados se a gente rodasse um MQO convencional. Aqui, então, eu tenho os 2 estágios para os 2 modelos. O modelo financeiro matemático ele vai considerar o VPL, como a gente está acostumado, como nós conhecemos, né? Ou seja, a soma dos fluxos de caixa descontados trazidos a valores presentes. O fluxo de caixa ele é determinado pelo valor esperado dos salários com o ensino superior, menos o valor esperado dos salários apenas com o ensino médio, né? O cálculo desse valor esperado, seja do ensino superior, quem tem ensino superior com quem tem ensino médio, ele é determinado pela capitalização do rendimento base, no caso, salário mínimo, mais o nível de educação somado aos determinantes, né, das DAMEs de ensino superior, gênero e regiões.
Veja que no caso do ensino médio, eu não tenho o ensino superior aqui capitalizando. Dessa forma, então, nós podemos escrever que o valor presente líquido ele vai ser determinado. Se nós sabemos que o fluxo de caixa é a diferença de rendimentos, a gente tem a diferença de rendimentos acrescidas. E, na sequência, ainda é necessário acrescentar a variável experiência. Então, nós temos o acréscimo da variável experiência ao modelo, né? Que vai possibilitar o desenvolvimento do modelo completo. Os resultados obtidos no estimador em 2 estágios de Heckman apresentou as seguintes coeficientes. É possível observar que em praticamente todos os coeficientes nós temos significância a 1%, apenas na região centro-oeste que não obtivemos a significância esperada, né? Mas, em linha com a literatura, é possível observar que quanto maior a educação, maior os rendimentos, a gente percebe para todos os modelos, esse é um resultado positivo. Em relação à experiência, também a gente obtém um resultado positivo. A experiência ao quadrado ela é negativa, porque é isso que vai dar o comportamento côncavo da função. A quantidade de horas também apresenta-se de forma positiva. Quanto mais horas você trabalha, maior o rendimento. O ensino superior tem um impacto realmente muito grande, de 49% dos salários, por exemplo, para o caso do modelo 1, chegando a 47% no modelo 2, tá, de alteração salarial. Em relação ao gênero, também está em linha com a literatura, ou seja, as mulheres, né, a qual a DAME 1 representa o gênero feminino, apresenta remunerações inferiores à remuneração dos homens. Está chegando a 38% em 2012, caindo aqui para 29% em 2020. Isso no modelo 1, e caindo de 39% no modelo 2, diferencial de salários entre homens e mulheres, caindo para 28% em 2020. Né? Aqui nós temos a única região que apresenta rendimentos superiores à região sudeste, a região sul. A região centro-oeste não apresentou significância, com pouca diferença, alguns resultados positivos, outros negativos. E a região nordeste e norte são as regiões que apresentam rendimentos inferiores à da região sudeste, com os resultados da região nordeste sendo realmente os menores, né, em relação dentre as regiões. Tá? Aqui nós temos o número de observações, o MIUS lambda, né, que faz o ajustamento do nosso modelo de Heckman em 2 estágios, e o teste Wald para todos os modelos. É possível observar que o modelo 1, pelo teste Wald, ele indica que ele é mais bem ajustado, e é indicado que seja utilizado realmente o modelo 1 em detrimento do modelo 2. Aqui nós temos uma demonstração dos fluxos de caixa já do modelo financeiro matemático. É importante observar que o modelo 1, que é o modelo côncavo, ele realmente apresenta um traçado côncavo no tempo. Então, nós temos um aumento salarial com um ponto de máximo, e você vai ter uma redução dos salários até o momento em que o agente econômico vai se aposentar, né? Porque a análise pressupõe o período vamos colocar assim, de trabalho do agente econômico, né? Esses 4 primeiros períodos são os 4 anos despendidos com o ensino superior, caracterizados como um não rendimento. Isso aqui é o custo de oportunidade do agente, que seria os salários que ele deixa de obter no período. Lembrando que esses fluxos futuros são representados pelo diferencial de salários, né, entre quem não tem ensino superior e quem tem ensino superior. Aqui nós temos o gráfico para homens, né, os fluxos anuais para o período de 2020 da região sudeste para homens, e esse gráfico 2, aqui está errado, né, gráfico 1 é gráfico 2, nós temos para mulheres. E é possível observar que nós temos uma redução, né? Enquanto nós temos dos homens bater um ponto de máximo aqui próximo de 15 mil, nós temos um ponto menor, né, em todo o comportamento da variável para as mulheres, indicando exatamente essa diferença salarial. Uma simplificação aqui dos nossos resultados do modelo financeiro. É possível observar entre as diferentes regiões os primeiros salários, tanto na região sudeste, sul, centro-oeste, norte e nordeste. É possível perceber que os primeiros salários são maiores na região sul, região sudeste, e bem menores na região nordeste.
os salários máximos, dado o comportamento côncavo da função, né? Isso para o modelo 1, então você tem salários máximos que chegam, por exemplo, na região sudeste, em 2012 eram de 2.580, chegando a 3.445 reais. E aqui nós temos a taxa interna de retorno. É possível observar que a taxa interna de retorno, ela reduz, conforme, ela aumenta, né, conforme você vai indo das regiões mais ricas, mais desenvolvidas, para as regiões mais pobres. Da mesma forma, você também tem uma queda da taxa interna de retorno, tá? Nem das regiões, né? No tempo. Então, de 2012 a 2019, 2020, você tem uma redução dessa taxa interna de retorno. Essa análise está relacionada exatamente à teoria básica da economia, onde quanto maior o estoque de determinado fator, menor a taxa de retorno desse fator. E aqui nós não temos também uma contradição. Aqui a gente percebe exatamente o mesmo cenário. Ou seja, tanto regionalmente, conforme o tempo vai ocorrendo, você tem um aumento da qualificação da mão de obra da população, você tem um aumento do estoque desse fator e, consequentemente, uma redução da sua taxa de retorno. E a gente percebe que as regiões menos desenvolvidas também têm taxas de retornos maiores, porque você tem um estoque menor de investimento em capital humano. O modelo 2 é simplesmente um modelo linear, né? Apresentando também basicamente os mesmos pressupostos. Aquele é o resultado para homens e aqui nós temos o resultado para as mulheres, né? É possível observar também, principalmente em relação, não só em relação aos salários que são menores, como a gente consegue observar, mas também em relação à taxa interna de retorno. Quando a gente compara com os homens, você tem as taxas das mulheres sendo muito acima da taxa dos homens. O que significa isso? Significa exatamente que você tem, a princípio, você tinha uma menor remuneração, uma menor qualificação da mão de obra feminina, e com o passar do tempo, conforme você vai aumentando o estoque de qualificação de capital humano da população feminina, você vai tendo também uma redução da remuneração da mão de obra. Como a mulher ainda está no processo ainda de adentrar ao mercado de trabalho, menos oferta, você acaba tendo aí salários, uma remuneração maior, né? A taxa de retorno acaba sendo maior, porque o estoque de capital humano e qualificação das mulheres ainda é inferior ao dos homens, né? E aí isso gera essa diferença da taxa interna de retorno. Veja que aqui nós não estamos discutindo a questão necessariamente da questão do diferencial de salários em si, mas a questão realmente da taxa interna de retorno. E a taxa interna de retorno das mulheres é maior. Da mesma forma, considerando o mesmo princípio de que a taxa interna de retorno é menor nas regiões menos desenvolvidas, você tem uma taxa interna de retorno também maior para as mulheres, dado que o quê? Você tem menos oferta de trabalho por mulheres e também você tem menos oferta da qualificação de mão de obra por mulheres. E isso tende a gerar uma taxa de retorno maior. As considerações finais, então, batem exatamente com isso que nós comentamos, né? A taxa interna de retorno sobre o investimento em capital humano apresentou-se decrescente no tempo para as regiões. Então, isso dado exatamente a lógica, né, da lei dos rendimentos decrescentes, que a gente conhece, né, onde quanto maior for o estoque de determinado fator, menor a sua taxa de retorno. E isso aqui se comprova também em relação ao capital humano, né? No caso do tempo, principalmente. Dado que quanto mais capital humano ou mais investimento em capital humano ocorrer, você tende a ter uma taxa de retorno inferior no transcorrer do tempo. Essa mesma interpretação vai ser extrapolada também para a relação da taxa interna de retorno também em relação às regiões, o diferencial de rendimento da taxa de retorno para as regiões, dado que você tem um decréscimo das regiões mais pobres para as regiões mais ricas, né? Isso acontece por quê? Porque as regiões mais pobres você tem menos estoque em capital humano, consequentemente os rendimentos são maiores, e as regiões mais ricas o investimento em capital humano é maior, e consequentemente você tem rendimentos menores, né? Ocorrendo esse comportamento decrescente entre as regiões. Quando a gente avalia em relação
o diferencial também entre homens e mulheres, a gente percebe também um comportamento decrescente no sentido de mulheres para homens, dado que a taxa de retorno das mulheres são maiores, porque você tem menos estoque de capital humano ainda entre as mulheres em relação aos homens. É claro que a tendência de longo prazo, imagina-se que esse processo de qualificação maior da mão de obra das mulheres, isso vai gerar também um maior aumento salarial e, consequentemente, uma equiparação no longo prazo, vamos considerar assim, entre o rendimento mulheres e homens. Então, conforme mais as mulheres se qualificam, você vai tendo uma redução dessa taxa interna de retorno. E esse comportamento todo se explica pelo princípio básico, né, conforme a gente já comentou, da relação inversamente proporcional entre o estoque de determinado fator e a produtividade marginal do mesmo. E fechamos assim, então, nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Mário. Excelente apresentação. Maravilhoso o teu estudo. Comento depois. Vou passar a palavra para o Vinícius. Opa! Em primeiro lugar, parabéns para o Mário, para o Thiago, por excelente trabalho, né? Muito, muito bem feito, muito bem amarrado. A primeira coisa que eu queria elogiar é que é um trabalho importante, né? Nesse sentido de se fazer, né? Por vezes a gente... Esse é um tema recorrente ultimamente na literatura, né? E a gente sempre tem visto realmente alguma confusão entre essa questão dessas equações misserianas, né? E com a questão de taxa interna de retorno. Então, ele é importante metodologicamente para mostrar, de certa forma, didaticamente, a diferença dos dois conceitos, ainda que eles tenham alguma independência de certa forma, né? Porque a partir das equações misserianas a gente consegue, de certa forma, calcular a taxa interna de retorno, né? Esse é o primeiro ponto. Eu gostei muito do trabalho, está bem especificado, ele tem um problema de pesquisa claro, né? E é bem objetivo nesse sentido, né? Então, as coisas que eu gostei também foi a questão das bases de dados. Eu ia fazer mais comentários sobre essa questão do miolo aí, essa questão da equação misseriana. Eu achei que foi muito boa a solução de usar o Heckman ali para corrigir variável censurada, né? Foi bem pertinente. Alguns comentários que eu vou fazer são comentários bem pontuais, na verdade. Sobre a questão da PNAD, foi interessante você ter colocado 2019 e 2020, né? Porque 2020 a gente, para além da pandemia, a gente tem um problema, a pesquisa de mercado de trabalho no Brasil em 2020, basicamente, ela ficou no escuro, né? A gente tem problemas conceituais importantes na PNAD contínua, né? Porque a PNAD contínua, ela passa, no início da pandemia, a ser realizada por telefone, não por presencialmente. Como a PNAD contínua ela é realizada em domicílios, né? Em cinco rodadas, essas primeiras pessoas a serem entrevistadas, elas não foram, tiveram uma queda da taxa de respondentes, e isso afetou um pouco até o número ali, né? Se a gente observar o número de observações da amostra, cai consideravelmente. Então, foi importante ter colocado 2019 para mitigar isso, né? E tem um trabalho legal do pesquisador do IPE, o Carlos Corseil, né? Que ele analisa exatamente, só questão mais metodológica para o trabalho de vocês, esses pontos, né? Ele fundamenta exatamente essa questão de a PNAD contínua vai ter problema em 2020 por essa questão que eu falei, também tem questão de vínculo de servidor público, também que ficou sobreestimado. Isso tudo está bem elaborado, uma nota de uma publicação chamada Boletim de Mercado de Trabalho, né, do ano passado, de 2020. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu gostei da especificação da equação misseriana. Uma coisa que eu acho que poderia adicionar informação para o resultado, né, que provavelmente não vai alterar o grosso do resultado, mas adicionaria, seria a questão de ocupação da raiz. Eu acho que a gente poderia colocar na especificação, na regressão, as ocupações. Por quê? Duas coisas, né? A primeira, eu gostei bastante dessa questão da carteira, né, de trabalho, mas, assim, em primeiro lugar da ocupação, né? Porque ali na PNAD a gente tem alguns grupos de ocupação, né? No caso específico, as pessoas com ensino superior normalmente são aquelas pessoas chamadas, são os profissionais de ciência intelectuais, esse é o nome. E mesmo dentro dessa categoria, existe um grande diferencial de trabalho, então tem um diferencial de remuneração, de salário, que ele fica
mesmo na literatura que aborda isso especificamente, realiza essas equações misserianas, tem um trabalho do INSPER, do Naércio, recente sobre isso, que mesmo entre essas carreiras, né, mesmo entre as carreiras ali na PNAD, a gente observa um grande diferencial. Então, além da questão mais direta, que é o prêmio salarial de se diplomar, né, na prática é isso, né, do indivíduo ter conseguido lograr o ensino superior, entre as ocupações tem um grande diferencial de renda, muitas vezes ele não é explicado, né, uma variável não observada no final das contas, né, tem aquela questão de viés de habilidade que já está bem, já é um tema recorrente na literatura, né? Então, acho que poderia ajudar aí, nesse ponto da especificação, explorar alguns grupos aí de carreiras de nível superior dentro da PNAD, ali mesmo na especificação, acho que está perfeito. Questão de anos de escolaridade é uma ótima sacada para mensurar isso, né? Porque, como em qualquer lugar, os anos de escolaridade são uma boa sinalização, né, para as etapas que o indivíduo e logo depois o trabalhador logra aí até se qualificar, né? A questão da região é muito boa, porque mostra essa disparidade regional e puxa aquela questão do seu resultado, que é muito interessante, da questão das taxas de retorno, que são maiores, lugares com menores estoque de capital humano. A questão do gênero também é igualmente importante, e eu acho que essa questão da educação poderia fornecer da ocupação poderia fornecer um bom link aí para deixar mais robusto ainda. Uma segunda questão que poderia ajudar também é a questão da condição, mesmo com a questão da carteira assinada, se o indivíduo ele é um empregado público ou ele é um trabalhador da iniciativa privada, né? Porque Perfeito. Isso também é muito importante. Isso entra um pouco na questão desse trabalho próprio do Naesc, que no fundo ele está estimando diferencial de salário público-privado. Ele está fazendo o primeiro tempo, né, do seu trabalho, que é a questão do MINSER, né? Então, esse prêmio salarial público-privado, ele é muito explicado. A principal explicativa do prêmio salarial público-privado é a questão do nível superior, porque normalmente os servidores públicos, principalmente federais e estaduais, eles têm uma taxa de escolaridade muito alta, né? E normalmente os servidores públicos municipais são os mais parecidos com o da iniciativa privada em termos de média. Então, acho que essas duas informações poderiam acrescentar no que diz respeito ali a sua variável, o SUP, né? Poderia ser muito favorecida nesse sentido, acrescentando essas duas variáveis, né? Que serão variáveis que estão indo por resíduo ali, acrescentando na regressão, né? Uma outra coisa que eu gostei que você comentou no texto, né? É a questão do custo, que realmente é difícil colocar o custo aí, né? Eu até estava pensando ultimamente se tinha alguma questão de nível superior e tal, mas isso é muito difícil porque você não consegue, na PNAD, mesmo na RAIS, fazer o link direto do trabalhador com a escolaridade, com o nível superior que ele fez, né? Aí teria que ser isso mesmo. Porque se você conseguisse fazer isso, descobrir, não, esse cara aqui, ele veio da estadual de Maringá, então você conseguiria claramente pegar essas variáveis, né? Conseguiria acrescentar essa questão de custo mais diretamente, mas não tem jeito, né? E eu acho que você fez da melhor forma que é possível se fazer, né? Eu gostaria novamente de elogiar, né? Como eu acho que são esses os principais comentários, é só uma questão mais metodológica de base de dados, na verdade, nem metodológica, de base de dados, acrescentar algumas variáveis ali que a PNAD dispõe, né? Para ajudar a explicar ainda mais, dar mais robustez aí aos resultados. Mas parabéns, Mário, está muito bom o trabalho. Obrigado, Vinícius. Tá? Eu acredito que eu vou já, hoje mesmo eu quero dar uma olhada nesse trabalho do Naércio, né? Você falou do INSPER, né? Que trabalha com essas questões. Eu vou dar uma olhada no que dá realmente para melhorar o trabalho. Eu acho que a ideia realmente é essa. Eu acho que com certeza vai dar um resultado mais interessante aí para a gente avaliar. Mas muito obrigado mesmo. Perfeito. Vinícius, parabéns também pelas excelentes observações. Não sobrou muito para mim aqui, só dado o adiantado da hora. Eu fiquei curiosa especificamente para a questão de raça, na medida do possível, se nós conseguíssemos trazer essa informação também. E aí, principalmente, esse cruzamento que talvez tu vais encontrar entre mulher e raça, né? E aí a gente pode fortalecer ainda mais evidências que nós temos das mulheres negras
que, de alguma forma, são as que acabam sendo mais afastadas, né, de um processo de formação educacional e, consequentemente, de inserção no mercado de trabalho formal e uma remuneração maior da mão de obra. Então, mas é mais, assim, curiosidade mesmo nos teus resultados. Esperamos ver uma próxima versão, Mário, na Ah, não, com sequência. certeza. Não, Angélica, você falou isso aí, você falou a verdade, tá? Esses dias eu estava lendo o artigo de novo, eu falei assim, mas por que que eu não coloquei raça aqui, né? Não tem lógica, né? Se a gente colocar, porque a gente observar, na verdade, eu imagino, né? Uma das hipóteses que eu imagino é exatamente isso. A gente vai observar o quê? O mesmo comportamento, né? Indo lá dos brancos, né? Amarelos, negros, né? Índios, mulatos, a gente vai perceber essa mesma relação acontecendo, inversamente da taxa de juros, taxa interna de retorno inversamente proporcional. Eu acho que com certeza vai enriquecer também. Mas, ó, muito obrigado, eu vou fazer esses ajustes para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso estudo. Perfeito, obrigada, Mário. Em razão do nosso horário, então eu passo para o nosso último artigo da nossa sessão, mesa 2, Educação e Desenvolvimento Econômico. O artigo agora é uma avaliação econômica do ProUni, contrastando seu impacto na massa salarial dos egressos com o gasto tributário do programa. Autores Vinícius Augusto Lima de Almeida e Francis Carlo Peterini, ambos da Federal de Santa Catarina. Os comentários seriam de Cristiele de Almeida Vieira da URGS, infelizmente ela precisou se ausentar, então eu vou convidar o Mário, eu e o Mário vamos ser os debatedores desse artigo. Vinícius, sinta-se à vontade. Maravilha, eu vou compartilhar aqui a tela. Bem, como a Angélica comentou, o título do trabalho é uma avaliação econômica do ProUni, contrastando seu impacto na massa salarial dos egressos com o gasto tributário. Esse foi um trabalho que eu fiz com o professor Francis Carlo Peterini, da UFSC, né? E aqui vamos começar. Seguinte, eu dividi o trabalho da seguinte forma, né? A motivação e contextualização do programa, a questão de literatura, metodologia, as bases de dados e os cruzamentos, os tratamentos de bases de dados, os resultados e alguns comentários finais. Em primeiro lugar, o que é o ProUni, né? O ProUni é um programa, foi criado em 2005 pelo governo federal, e ele distribui bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda, com escolaridade prévia no ensino médio público ou no ensino médio privado na condição de bolsista integral. A contrapartida para essas instituições de ensino aceitar esses estudantes e gerar essas bolsas são isenções fiscais, né, que as instituições deveriam pagar ao governo federal, e todos os anos o governo realiza gastos tributários para as instituições em troca da oferta de bolsas. Bem, os antecedentes aqui. Entre 2005 e 2017, esse programa ofertou cerca de 2 milhões de bolsas de estudos, mais de 2.000 instituições no Brasil, né, tanto universidades como faculdades, centros universitários, todos privados, né. O custo tributário até hoje, né, a preço de 2020, já superou 3 bilhões de reais, e aproximadamente 500 mil estudantes já concluíram os estudos utilizando uma bolsa nos mais de 100 cursos ofertados, né. A motivação é que é um programa relativamente antigo, né? Um programa que começa em 2005, é um programa que tem bases de dados há alguns anos já, e carecem na literatura estudos relacionando o impacto nacional do programa no mercado de trabalho, né? Que é justamente a segunda etapa ali, né? Isso se relaciona um pouco com o trabalho do Mário no sentido de que a diplomação do indivíduo, no ponto seguinte, ele vai para o mercado de trabalho, né? Então, carece na literatura um pouco justamente esse impacto. E também tem a questão do retorno econômico, que também na literatura até aqui não temos estudos, né? E boa parte dessas contribuições, elas se relacionam ao desempenho acadêmico do estudante, né, na prova do ENAD, né, e a questão de desempenho no mercado de trabalho está muito relacionado a questionários locais, né, em uma instituição de ensino, em uma unidade da federação, com uma coorte de estudantes. Então, são sempre estudos muito localizados. Então, um estudo nacional, a despeito das bases que temos, pareceu uma lacuna e pareceu interessante de ser explorada. A revisão de literatura aqui tem os precedentes, né, a questão do desenho do programa e críticas em relação ao permanente estudante, uma clássica crítica que tinha na época que o programa foi instituído é que ele gerava acesso, mas não permanência,
né, uma crítica de privatização de ensino superior público devido a essa questão de concessões de isenções fiscais, né, o volume dessas isenções, a questão de qualidade das instituições de ensino superior também foram colocados nesse segundo ponto, o desempenho acadêmico dos discentes foi explorado nesses dois trabalhos, especial no Becker e Mendonça, sempre utilizando o ENAD, né, nesse estudo é interessante porque os resultados eles apontam que existe, provavelmente, né, dadas as estimativas que os autores fizeram, eles encontraram impactos positivos desses estudantes, eles conseguem notas maiores do que seus pares de instituição, né, e os bolsistas integrais são aqueles com uma menor renda para entrar, né, até um salário mínimo e meio per capita, eles obtiveram uma nota ainda maior, né. E questão, como eu havia explorado ali, o desempenho local no mercado de trabalho. São vários questionários em várias unidades da federação, mas poucos respondentes normalmente, uma instituição só, então era um impacto muito local, uma instituição em um município. Então esse trabalho ele vem para tentar criar alguma coisa em escala nacional, né? São duas abordagens que a gente vai utilizar, né? O retorno econômico, que é o contraste entre os custos do programa e os benefícios por ele gerados, e estimação de impacto do programa que vem lá da literatura de resultados potenciais. A análise de retorno econômico, ela vai contrastar, nesse primeiro período aqui, G, são as isenções fiscais, né? É o período que o estudante, que o indivíduo está fora do mercado de trabalho, então são os custos explícitos que o programa apresenta, né? E ali depois, nesse conjunto B aí de setinhas, até o período de aposentadoria, de saída da atividade dele, é o diferencial de salário justamente entre o indivíduo diplomado e o seu grupo de controle, né? E aconteceu o contrafactual, né? Bem, a estimativa questão de estimação de impacto, a gente está usando o efeito de tratamento médio sobre os tratados, né? A gente está comparando os diplomados do ProUni com os beneficiários não diplomados, mas não só isso. O nosso grupo de controle, a gente está apresentando justamente indivíduos que entraram no ProUni, mas evadiram em algum momento do tempo, né, para mitigar a questão de viés de seleção, porque o ProUni é um programa que o indivíduo precisa em algum momento se candidatar. E uma forma de mitigar o viés de seleção foi incluir somente indivíduos que em algum momento do tempo demonstraram o interesse, passaram por todas as etapas e entraram no programa. Então, em um primeiro momento, a gente utilizou equações messerianas em OLS, a mais simples possível, né? E para corrigir os problemas de endogeneidade, normalmente viés de habilidade, estimamos os mínimos quadrados dos dois estágios, e para a variável censurada, que é a renda de desempregado, a gente utilizou os modelos de correção de Heckman, né? E, adicionalmente, para esses resultados, em paralelo a esses resultados, a gente utilizou uma técnica, que são os parâmetros de score de proporção, né, por proporção, para comparar os grupos de tratamento e controle, uma vez que o programa ele não é um experimento social, ele não tem a pretensão de ser isso. Então, grupos de tratamento e controle, né, indivíduos que se diplomaram no ProUni depois de um tempo e indivíduos que evadiram do ProUni depois de algum tempo, não necessariamente são iguais nos seus atributos, né? Então, essa técnica é para mitigar e tornar mais comparável esses grupos, né? Bem, agora tratando da estratégia do trabalho em si, né? A construção da base de dados. Em primeiro momento, a gente considerou somente as coortes de estudantes. Coortes são um ano de entrada dos estudantes entre 2005 e 2011, e utilizamos 3 bases de dados. Uma base de dados própria do programa, que é do CIS-ProUni, do Ministério da Educação, são os microdados de todos os estudantes que tiveram bolsa ofertada, e aí indica parte do CPF, aí indica gênero, indica qual a instituição que ele foi, a categoria administrativa, organização acadêmica, é bem completo nesse sentido, data de nascimento, o censo da educação superior, que é a variável do primeiro cruzamento, né, e a RAIS, que tem a finalidade de encontrar esse indivíduo no mercado de trabalho anos depois, né. As 2 primeiras bases são semi-identificadas, né, de modo que o cruzamento entre essa base própria do ProUni e do censo da educação superior consistiu em cruzar informações coincidentes, né, o indivíduo Vinícius mora em Brasília, está nessa instituição de ensino, então, nas 2 bases, essas informações são coincidentes. O primeiro cruzamento leva em conta isso, tem um ano de ingresso dele, tem um gênero, né, tem a data de nascimento, tem o curso, tem a instituição de ensino. Com base em todas essas informações, a gente consegue localizar esses estudantes no censo da educação superior. E o segundo passo
esses indivíduos são rastreados no tempo nas diversas edições de Ciência da Educação Superior, até o ano de 2017, a fim de classificá-los como diplomados, ou seja, indivíduos que concluíram o ensino superior, têm formação de conclusão, ou indivíduos evadidos, que são aqueles não diplomados, né, que não foram encontrados em nenhuma IES e que, entre aspas, desapareceram da base de dados sem formação de conclusão e não mais voltaram, né. Então, dentre os indivíduos observados, dentre os microdados, são 85% aproximadamente diplomaram e 15%, 16%, 84 contra 16, evadiram, né. Isso dá um total de aproximadamente mais de 300 mil estudantes, assim, são os microdados do Ciência da Educação Superior. E aí, com base nas informações do grupo de tratamento e controle, a parcela do CPF que a gente tinha do indivíduo lá da base do ProUni, que é a base primária, né, foi cruzada na raiz identificada, que é disponível entre 2010 e 2018, para obter o salário desse indivíduo no mercado formal de trabalho, né? O ano de cada coorte, como eu disse, é o ano de ingresso. Então, a coorte de 2005 foi cruzada na raiz de 2010, entre 2010 e 2018, a coorte de 2006 entre 2011 e 2018, sempre assim, a gente pega o ano de entrada, por simplicidade, a gente assume alguns anos ali, e depois a gente localiza esse indivíduo na raiz e vai localizando ano a ano esses indivíduos, seja ele diplomado, seja ele não diplomado. Bem, aqui tem um histograma alisado, dá para enxergar ele certinho? Ah, maravilha. E ele tem dois quadros. O primeiro é a distribuição ali a densidade de kernel, né, entre tratado e controle. O controle ali é tracejado, nos dois casos. E nesse primeiro quadro a gente já observa que a cauda dos tratados é mais alongada, o que provavelmente sugere que a média salarial dos indivíduos tratados é superior à média salarial dos indivíduos de controle. E no painel B é propriamente a média de salário por coorte, né, entre 2005 e 2011, e dá para observar aí, a gente realizou um teste T ali de média, né, com os intervalos de confiança, que ainda sem nenhuma estimação, só usando os dados, analisando os dados primários ali, a gente já observa que existe uma diferença importante de rendimento entre os dois grupos, né. Agora, ainda sem estimação, né, a gente observou o seguinte, né, aqui tem o impacto do salário por curso, porque como temos a informação por curso, a gente consegue, indivíduo a indivíduo, construir as questões de salário, né, aqui está em termos de salário mínimo mensal, e consegue observar a dinâmica de cada curso. Eu coloquei duas informações em vermelho aí, a primeira no curso de administração e a segunda no curso de medicina. Qual que é a questão fundamental aqui? Que o curso de medicina, aparentemente, considerando que a gente tem como o alvo dessa política são estudantes pobres, estudantes de baixa renda, né? E o curso de medicina, ele gerou uma grande diferença, um grande prêmio salarial para os estudantes que chegaram até o final do curso, concluíram no mercado de trabalho, comparado àqueles estudantes que evadiram em algum momento do tempo. Entretanto, o número de diplomados, e não é nem questão de evasão, porque esse curso tem uma baixa evasão, o número de pessoas agraciadas com bolsa nesse curso é pequeno. Então, o impacto social, o benefício social gerado para o programa desse curso de medicina, ele é relativamente pequeno, né? Por outro lado, tem um curso de administração, que é um curso que gera uma diferença, um prêmio salarial menor, salários menores, ainda assim o impacto é positivo e significante, né? Isso a gente vai ver lá na frente, mas tem um grande número de diplomados, um grande número de pessoas formadas. Então, para esse tipo de curso, apesar do benefício individual ser menor, do ganho individual ser menor, o ganho coletivo é maior por uma questão de quantidade de bolsas ofertadas, né? Agora, são os resultados estimados, né? Aqui eu separei o quadro em dois, essa é a amostra completa, né, usando toda a base de dados. Na primeira coluna, a gente tem um OLS básico, né? Aqui as variáveis, só para informar, D aqui no caso, a primeira é 1,0, caso ele seja diplomado, e caso contrário. Aqui temos idade e idade ao quadrado, que é uma proxy ali de experiência, justamente vai puxar essa questão da concavidade, né? Tem a informação de homem, caso ele seja bolsista integral, caso ele curse o nível superior com bolsa à distância, caso ele curse no turno da noite, caso seja pertencente à universidade, não à faculdade ou centro universitário, caso ele apresente deficiência.
que também essa bolsa, ela tem ações afirmativas importantes, ela também agracia cotas raciais, ela também agracia cotas para deficiência, e aqui também tem a questão dos indicadores de qualidade, que é o IGC, né? Aqui tem nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, e a idade da instituição de ensino. Nessa primeira coluna, a gente fez um ALS mais simples. Na segunda coluna e na terceira coluna, a gente rodou um MQO em 2 estágios, colocou como instrumento a qualidade da instituição de ensino superior com base nesse indicador IGC, né, e com base também na idade da instituição de ensino superior. Aqui a lógica que a gente tentou colocar como instrumento é que a qualidade, de certa forma, ela afeta, instituições melhores talvez pudessem afetar, de certa forma, o estudante continuar no curso até o final, instituições mais antigas são mais consolidadas. Na terceira e na quarta, aliás, na quarta e na quinta coluna, nas 2 últimas colunas, aliás, tem um modelo de correção de Heckman, né, que a gente corrigiu para as variáveis censuradas. E o ponto relevante aqui, a despeito da significância estatística, principalmente das questões de idade, da questão de idade ao quadrado, que é a questão da concavidade, né, a variável, os homens, em média, recebem salários na ordem de 20% a mais da variável dependente, que é o logaritmo do salário, né, salário mínimo, e a covariada D, que é a participação no ProUni, ela oscila bastante. No primeiro momento, nessa estimação, a OLS mais básica, ela está em quase 28%, 0,28%. Lá no RECT, ela está em 0,27%, né? Isso com a amostra cheia, né? E nas estimações em 2 estágios aqui na penúltima coluna, a gente tem esse D sem circunflexo ou D sem instrumento, e o D com circunflexo ou D com instrumento. Então, quando a gente acrescenta instrumento, aumenta bastante o impacto do programa, né? Passa de 0,27 para 0,74, 0,71 nos 2 casos. Aqui, essa tabela, o segundo resultado é com a amostra pareada, e os resultados, basicamente, eles se mantêm, né? No que diz respeito às variáveis, a significância das variáveis e a direção do sinal, né? Sinais positivos aí, em torno de 0,29%, 29%, 22% a mais de salário. Sempre lembrando aqui que, no caso das informações pareadas, a gente está comparando diplomados com os estudantes evadidos do programa, considerando o pareamento por score de propensão, que a gente busca aleatorizar o programa. Só estamos mantendo estudantes que tiveram probabilidades muito similares de concluir o programa, né? É uma técnica para tentar tornar mais comparável os 2 grupos, porque às vezes eles são diferentes por justamente essas variáveis que acabam entrando no resíduo e a gente não consegue captar. Bem, então, pela questão dos resultados estimados, a gente observa que há um impacto positivo do programa na remuneração, aumentou entre 20% e 30% a remuneração, não entrando no mérito das equações de 2 estágios, que o número aumenta bastante, mas numa hipótese conservadora, aumentou pelo menos 25% a remuneração desses estudantes. E a avaliação econômica, a gente vai assumir esse número não em 0,25, a gente vai assumir em 0,2, que é uma hipótese ainda mais conservadora, né? E esse número, justamente, esse gama que a gente estimou, que é o impacto do ProUni na remuneração, a gente fez uma conta de matemática financeira, né? A gente está assumindo em T0 que o estudante entra no ensino superior com 25 anos, ele se diploma com 30 anos e ele vai trabalhar até, caso a gente fez uma média, né? Caso o homem ele trabalharia até 62, caso a mulher trabalharia até um pouco menos, 58, então colocamos até 60 anos, e aí a gente calculou, fez essa conta de matemática financeira. O que a gente pode observar é que, em relação aos gastos tributários, quando a gente divide os gastos tributários pela quantidade de estudantes, né, e relacionar algo como uma matrícula que o estudante pagaria, ou o valor da bolsa que o estudante receberia, dava em torno de R$6.000, né? R$6.000 por estudante, no curso todo, né? Então, cada estudante que recebe esse valor, ele seria o valor total dele, de um custo total, aí é bem especificado, porque é uma isenção tributária que é específica, e aí, a partir disso, a gente chega nesse 7,8 mil, multiplicando ali, colocando que parte vai evadir, a bolsa pode ter mais de um beneficiário se tiver evasão, porque novas pessoas são convocadas. E, por outro lado,
o valor dos benefícios que a gente colocou em 8 mil é justamente a diferença, né, desse prêmio salarial do ProUni, levando em conta que um beneficiário do programa recebe, em média, 3 salários mínimos e meio de remuneração, e considerando, igualmente, que o salário mínimo está fixado, né, na época que a gente tinha montado ali, em 1.045, e a gente tem 13,3, que são os 13 meses e o adicional aí de um terço de férias, né? Com base nessa matemática financeira, então, a gente vai contrastar os custos, né, que é o G, com o benefício, que é o B. E aí, quando a gente assume esse VPL igual a zero, a gente encontra uma taxa interna de retorno de 16%. E aí a lógica é que, se o governo possui uma alternativa de política com impactos socioeconômicos de retorno maior que 16%, faria-se necessário pensar na estratégia desse programa, se ele conseguisse uma remuneração maior. Para a gente tentar calcular o payback do programa, no momento a gente tinha colocado esse valor tal em 5%, que era equivalente da Selic no momento, agora não mais, mas a estratégia aqui seria o quê? Caso o governo federal executasse essas cobranças fiscais dessas instituições de ensino todas, depositasse num fundo e distribuísse ao público-alvo esse dinheiro, né? Seria a engenharia contrária do programa, né? Pensando bem simples, né? Então, esse VPL social, a gente considerou um payback de 10 anos, e o impacto médio individual, nesse cálculo, né, dos 5%, ele dá de 76 mil por beneficiário, por pessoa, né? Por cada um dos microdados. E levando em conta que o programa gerou mais de 500 mil diplomados, assumindo novamente aquele valor gama 0,2, as hipóteses conservadoras, a gente observou que durante todo o período de vida, durante todo o ciclo de vida ativa desses trabalhadores, desde 2005, desde a criação do programa, esses impactos superariam 38 bilhões desde o início, até o período lá na frente, que é o período final, o período da diplomação, o período da diplomação não, o período da saída da atividade desses indivíduos, né? E, novamente, aqui tem a questão da avaliação econômica por curso, né? Levando em conta, novamente, o impacto. Obviamente, aquele impacto que a gente estimou em 0,2, 0,3, ele era um impacto que não levava em conta a heterogeneidade dos cursos. Caso a gente rode essa regressão N vezes, considerando os cursos quase como em um looping, a gente pode observar, por exemplo, que o curso de farmácia tem quase o dobro desse impacto do programa do que a média, né? O curso de medicina tem quase o dobro também, sistemas de informação, enfermagem, engenharia civil. Aqui a gente só listou um extrato, só alguns dos cursos, e aí o que a gente pode observar é que o payback também, ele varia, né? Nesses cursos, normalmente, com maior impacto do programa, o payback tende a ser menor, né? Do que caso de alguns cursos que apresentam quanto menor o impacto que o programa gera, né, baseado na escolha do curso do indivíduo, menor o payback, né, e mais tempo o indivíduo gastaria, digamos, o indivíduo representativo gastaria no mercado de trabalho para pagar essa conta, né. Então, aqui são os comentários finais, né, são impactos positivos desse programa como política pública que extravasa a questão da educação, vai para o mercado de trabalho um pouco, né, uma extrapolação, né, porque o objetivo primário é democratizar o ensino superior, colocar pessoas no ensino superior, aumentar a taxa de escolarização, mas esse é o objetivo que acaba sendo secundário e decorrente, que essas pessoas vão para o mercado de trabalho, mais qualificadas, né, teoricamente, e o que o estudo está apontando é exatamente isso, que as pessoas vão para o mercado de trabalho e essas pessoas comparadas às pessoas que frequentaram o programa, mas evadiram em algum momento do tempo, tem uma diferença salarial importante, e essa diferença é persistente no tempo, né? As pessoas, elas não voltam a se encontrar, né? Então, a análise dos resultados potenciais, ela permite afirmar que essa performance desses diplomados seria pior na ausência do programa, né? Caso essas pessoas não tivessem essa oportunidade da bolsa, provavelmente elas estariam como esse grupo de controle muito parecido, né? Elas teriam uma performance não muito diferente desse grupo que ganha a menos, né? Apresenta a viabilidade do programa, julgar por esse impacto agregado, né, durante a vida ativa dos indivíduos. Os impactos são heterogêneos, é uma questão importante aqui, que há cursos com grande retorno, há cursos com retorno substancialmente menores. Então, o que a gente entende é que talvez fosse interessante para o MEC elaborar políticas de modo que exista alguma forma de preferência por bolsas
entre cursos que permitam essa maior ascensão, que apresentem um maior impacto no mercado de trabalho, se essa for a finalidade, uma vez que é superação de pobreza, uma vez que é ascensão social, poderia ser interessante priorizar esses cursos que apresentaram um maior retorno, tanto no sentido de remuneração e também como no sentido de empregabilidade. E desenvolvimentos futuros, a questão de matching no mercado de trabalho, que é fundamental, não só saber se o indivíduo está trabalhando, mas saber se ele está trabalhando com a área de formação correlata dele. E também lidar mais profundamente com questões de habilidade, buscando ligar esse desempenho dos estudantes no Enem, no ENAD, nessas bases de dados todas, e para permitir esse acompanhamento e tentar entender melhor como funciona essa questão de habilidade. E no momento, seria isso que eu apresentei aqui, tá bom? Muito obrigado. Aqui é meu e-mail e o do Francis. Maravilha. Vinícius, parabéns pelo excelente trabalho, muito relevante a gente avaliar as nossas políticas aqui no Brasil e aperfeiçoá-las, principalmente, como tu falaste da parte de sugestões. Eu vou me dividir um pouquinho, a gente tem 5 minutos aqui, então, rapidinho com o Mário. 2 pontos que me chamam bastante a atenção. A questão da evasão, né? Se a gente pudesse se debruçar, não é o teu objeto de estudo, mas é complementar a tua pesquisa, né? Se a gente pudesse se debruçar um pouco mais para tentar entender esse processo de evasão, né? Qual é o contexto socioeconômico desses indivíduos, né? Em compreender o ambiente, perceber como é que se poderia trabalhar com outras políticas públicas auxiliando esses jovens adultos, né, que se inserem no nível superior, mas como eu falei, não é objeto de estudo da tua pesquisa, mas eu imagino alguma coisa como mais um grande guarda-chuva de um grupo de pesquisa percebendo diferentes dimensões, e a gente fica impressionado com a diferença salarial entre evadir, né, o aluno dessa evasão e o que conclui o curso, né? Então a gente tem consciência dos benefícios da conclusão desse curso e realmente essa possibilidade dessa mobilidade social e de fato a questão mesmo, né, em termos não só de aumento de produtividade, aumento de remuneração, né, mas é uma outra geração que a gente está permitindo nessa sociedade, onde de novo a questão do capital humano ligada às externalidades sociais. E aí só um outro ponto que também não é teu objeto de estudo, mas cada vez mais para quem trabalha com capital humano, a gente tem discutido isso muito, que é a questão do investimento em educação, principalmente no ensino básico, fundamental. E a gente vê evidências, isso principalmente de países que investem mais em pesquisa e desenvolvimento, um impacto maior desse indivíduo dentro do mercado de trabalho, com aumento de produtividade, a partir de um investimento maior na base. E no Brasil, infelizmente, a gente direciona mais as políticas públicas para o ensino superior, só que é um jovem que ingressa no ensino superior com muitas dificuldades que vêm do ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Bem, e hoje em dia vai ser inclusive do ensino da educação infantil, dada a obrigatoriedade da matrícula das crianças a partir dos 4 anos, né? Então, de novo, não está relacionado exclusivamente ao teu trabalho, mas são pesquisas que são complementares. Eu imagino, né, vocês trabalhando num grande grupo de pesquisa, pensando também em políticas, qual seria o impacto de políticas mais direcionadas para esses anos iniciais, né? Mário, já passo a palavra para ti. Vinícius, antes de mais nada, claro que demonstrar que você realmente fez um trabalho muito bom, tá? Eu gostei muito do seu trabalho, da metodologia, como que você trabalhou. Eu achei muito interessante como que você fez o tratamento dos dados, né? Você pegou alguns dados ali das universidades, aí você conseguiu amarrar com a RAIS ali pelo CPF, né? Isso aí já me deu algumas ideias aqui de pesquisas para serem feitas, sabe? Eu achei genial. Eu nunca tinha pensado nesse sentido, né? Mas isso aí realmente eu achei que ficou bem legal. Você amarrou pelo CPF mesmo, né? Isso. Concatenei o CPF com data de nascimento, gênero e tudo mais. Não, ficou bem legal, eu achei isso
Isso aí é fantástico, que dá para você trabalhar com várias bases distintas para chegar no resultado final, e às vezes você não tem uma base única, né? Então, eu achei que isso foi uma coisa bem interessante, bem inteligente de ser feita, tá? Eu fiquei só com algumas dúvidas, vou ser bem rapidinho, né? Que realmente me interessou muito o trabalho, eu queria sanar, porque são estudos bem interessantes que você tem feito, tá? Você comentou lá sobre, tem a questão das despesas, né, com os cursos. Isso aí você conseguiu na base de dados sobre as universidades, né? Porque você determinou uma média lá, eu acho que é R$ 7.500 por mês, né, de despesa com curso, certo? Isso. A Receita Federal, ela tem um boletim chamado acho que é um demonstrativo de gastos tributários. E anualmente eles disponibilizam. E tem sempre a linha do ProUni, né? E aí, com base, a gente utilizou ainda dados ali da CGU e do TCU, que fizeram algumas consultorias, que apontaram também valores similares, né? Do valor médio, né? Perfeito. Ou seja, você pegou o valor total, dividiu pelo número de alunos do ProUni daquele período e pronto. Ótimo. Isso. E você comenta também, por exemplo, que são 38 bilhões de benefício, né, no caso do ProUni. Acho que no finalzinho ali, né? Isso aí já é o resultado líquido? Líquido, assim que eu falo, eu me refiro assim, tipo, se eu tivesse considerado que as pessoas não tivessem feito o ProUni, o rendimento dela seria de tanto. E aí está gerando-se 38. Esse 38 levando em consideração que se eles não tivessem no ProUni, eles teriam uma renda básica lá, ou você fez, tipo, bruto? Isso, é bruto. A gente comparou, no primeiro momento, a questão do custo, né? O custo ali, tudo bem, né? O gasto tributário. E a questão do benefício é justamente a questão da diferença de salário que a gente observa, né? Precisaria tirar essa outra parte, né? Assim, qual que seria a renda mínima que o indivíduo teria como trajetória, né? Mas isso parece a coorte no tempo, né? 2005, 2011, no tempo. Sim. Eu acho, assim, eu considero que se fosse possível, não seria uma grande alteração, né? Você só fazer essa diferença de cálculo, né? Para demonstrar, porque aí a gente consegue realmente ter uma análise do resultado líquido do programa, né? Acho que aí realmente ficaria bem legal. Que eu poderia realmente contribuir, o trabalho ficou muito bom, seria nesse sentido. Maravilha, mano. Agradeço bastante, uma ótima contribuição. E eu também gostei muito, Angélica, também dos seus pontos, que eu concordo. A questão de evasão é uma questão importante, né? O que leva à evasão, né? No caso, como a gente estava aqui comparando, são indivíduos muito parecidos, têm atributos muito parecidos, estão em cursos parecidos, de instituições parecidas, mas um evade o outro não, né? Então, isso é uma questão fundamental em termos de nível superior, talvez seja uma questão de acesso, talvez seja uma questão de dificuldade, mesmo que essas pessoas encontrem, né? E a questão da educação algumas básica... situações, aí eu vou cruzar a questão de gênero, que o Mário apresentou na pesquisa dele, a questão, a gente tem um perfil interessante, que é a mulher jovem, com filhos, e que muitas, por relato, e aí eu te falo um pouco de experiência como professora no ensino superior há muitos anos, o quanto as mulheres acabam trancando mais os cursos em função daqueles anos iniciais dos filhos que precisam de uma atenção maior, né? A dificuldade de tu ter uma equipe de apoio, uma rede de apoio, ou onde deixar a criança no horário da noite, né? Quando os cursos são noturnos e não são diurnos. Então, muitas vezes, tu começa a perceber que tem esses aspectos ligados à questão de gênero com a questão da evasão. E tu percebe muito a questão da maternidade como um elemento que leva à evasão, né? Então, a gente percebe muito... A gente são mais de 20 anos aí como professora, né? Então, tem uma amostrinha representativa aqui. E a gente percebe que essas mulheres acabam retornando para a universidade mais velhas, né? Depois que as crianças têm uma certa autonomia. Então, tu tem uma série de elementos. E a gente está falando dessa população do ProUni, que é uma população de baixa renda, né? E que dificilmente vai ter essa rede de apoio também. Então, assim, tem alguns elementos que a gente pode começar a pensar, e aí um trabalho que é muito mais amplo do que simplesmente a bolsa de estudo, mas como é que a gente consegue apoio, sistema, né, educação, assistência social, ou seja, eu vejo mais um trabalho multidimensional e não simplesmente a questão tem uma bolsa para a educação,
né? Então, a gente precisava pensar um pouco mais esse todo aqui dessa população nessa situação mais de carência, né? A questão de infraestrutura social urbana, segurança, tem N, né, aspectos que levam em consideração esse aspecto da evasão. Mas daí, como eu falei, Vinícius, não cabe ao teu, né? Não fique enlouquecido ampliando. Mas eu digo assim, a gente trabalha muito mais como rede de pesquisa. E aí a importância de trabalhar os grupos de pesquisa a partir de diferentes áreas de conhecimento. Mas olha, de novo, como eu falei no início da nossa mesa hoje, parabéns pelos excelentes trabalhos de vocês. Então, a gente espera, de fato, que a gente veja essas pesquisas aí num novo nível, assim, concluídas, num próximo evento ou publicadas nos nossos periódicos nacionais e internacionais, e são extremamente importantes porque elas estão dando subsídio, né, para a nossa promoção de políticas públicas num país onde a educação ainda é tão fragilizada e tem um impacto direto aqui nessa desigualdade social e de renda, inclusive, que nós vivemos, né? Então, de novo, Vinícius e Mário, parabéns lá para a Cristiele também, que teve que se ausentar agora, também fez um excelente trabalho. Eu agradeço, Angélica, agradeço bastante a condução, os comentários muito pertinentes aí, com certeza, como o Mário falou, já estou pensando em várias coisas aqui também, né, para dar prosseguimento, e isso que é o bom da pesquisa, né, esse contato, né, uma coisa que pandemia, assim, por causa da distância, a gente sente falta, mas é bom que esteja retomando, né, voltando tudo assim, a normalidade, devagar e sempre, mas vamos lá. Com certeza, torcendo para a nossa próxima Ampec Sul estarmos presencialmente em alguma instituição, tomando cafezinho agora, um coffee ali, depois das nossas apresentações e trocando mais ideias.